Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ô, caralho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Em relação aos comentários lá nos vídeos das aulas assíncronas, né, já vi que começaram a ser feitos, né? Então, como tem um limite de uma semana para fazer os comentários, a partir da semana que vem eu vou começar a responder os que foram feitos primeiro, tá? Para eu não ter que ficar entrando mais de uma vez no mesmo vídeo para poder fazer os comentários. Então, semana que vem eu vou estar começando a responder, né, aqueles comentários que forem pertinentes de serem avaliados na semana que vem, tá? Então, só para dar essa posição para vocês, porque eu vi que começaram a ter os comentários nas aulas assíncronas, né? Então, quem estiver assistindo esse vídeo aqui depois lá no YouTube, ou que fez comentário e está aqui, né, já fica sabendo que eu vou comentar semana que vem, tá bom? Bom, pessoal, vamos então dar início à aula, né? Acho que já estamos bem ambientados aqui, né? Se alguém tiver alguma questão antes, é só levantar a mão aí, fazer alguma coisa, tá? Mas eu já vou começar, porque a gente já tem um número bom de gente, né? E porque a gente já está bem ambientado, né? Então, só recuperando aqui o nosso cronograma, né? Aula passada a gente viu o texto do Popper e hoje a gente está aqui no dia 3 de setembro e a gente vai abordar a questão da burocracia e do conceito de troca, tá? Hoje a gente tem uma leitura obrigatória. E, bom, daqui para frente, como eu falei para vocês, o objetivo da aula passada foi dar as bases, né, para que vocês consigam desenvolver a competência de avaliar, ter a capacidade de avaliar a qualidade de uma teoria, saber diferenciar a teoria de teoria científica, né, e todas as implicações dessas ideias em relação às práticas administrativas. Então, a ideia da aula passada foi realmente formar essa base, né, para que a gente consiga avançar no conteúdo. De modo que, daqui para frente, né, como eu já tinha falado para vocês, a gente vai entrar nas teorias específicas do campo da administração, né? Então, agora que a gente já tem, vamos dizer, a base de como avaliar uma teoria, como que isso implica a prática, quais as consequências disso tudo, que foi o texto do Popper, nós vamos, em certa medida, agora estar aplicando esse raciocínio, esse conhecimento em todos os conhecimentos, né, e aulas que a gente vai ver daqui para frente. E hoje a primeira aula em relação a isso, né, a teorias específicas do campo da gestão, da administração, eu queria abordar aqui com vocês uma doutrina, né, que é a burocracia, e um conceito que são, apesar de pouco reconhecidos como tal, né, eles são basicamente, os dois formam quase que a totalidade da base teórica, né, que a gente tem no campo da administração, tá? A ponto de vocês terem uma ideia de alguns autores, por exemplo, trocarem o nome organização, a palavra organização, às vezes por burocracia, né? Então, burocracia é uma coisa tão fundamental em qualquer organização que ela também ou pode ser entendida como sinônimo, né? E o conceito de troca é algo que está na origem de muitas e muitas abordagens práticas e teóricas que a gente vê na administração, por exemplo, abordagem ecológica, custos de transação, análise ambiental, estratégia, né? Então a gente vai analisar esse conceito de troca, que aí vocês vão ver da onde sai, né? A gente vai dar uma olhada um pouco nas origens das ideias, né, conceituais de outras grandes teorias e práticas no campo da administração, tá? Que é o conceito de troca, que é um conceito bastante simples, né? Porém extremamente poderoso e que traz muitas e muitas consequências, né, para o campo da administração, tá? Então a gente vai basicamente abordar esses dois conceitos aqui hoje com vocês, né? No campo da burocracia, pessoal, eu espero na aula de hoje não avançar no sentido de definições de burocracia, tá? Porque eu sei que esse é um assunto já que vocês já viram em outras aulas, né?
Burocracia, aliás, tem uma coisa que joga contra, né, esse conceito, essa questão da burocracia, que é um termo que tem um conhecimento popular muito grande em cima dele, né? Então muita gente usa a palavra burocracia para se referir a coisas que às vezes não tem nada a ver com burocracia, né? É um termo também que já carrega uma certa negatividade na cabeça das pessoas, né? Então, no campo da burocracia, eu queria hoje, na verdade, explorar com vocês uma certa desmistificação desse termo, né? E mostrar para vocês que, na verdade, a burocracia ela só é negativa se ela for utilizada de modo errado, tá? Porque ela não só é e pode ser muito positiva, como ela é simplesmente inseparável, né, do conceito de organização. Tá? Então, eu não queria avançar muito na ideia de definição, e sim mais em outros aspectos desse conceito que vão, acho que, agregar mais na compreensão de vocês sobre burocracia. Então, a gente vai definir burocracia clássica e moderna, né, e depois analisar o conceito e o processo de troca. Tá? Bom, a primeira coisa que é importante a gente saber, apesar de eu não estar, como eu disse, calcado na definição, é, de fato, a gente ter uma breve definição do que é isso aqui, né? E eu acredito que, como eu disse, né, em função de ser um conceito que tem muito conhecimento popular em cima, muito achismo, né? Muita gente classifica esse conceito de modo negativo. Então, eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, né, o que é burocracia, a gente teria aí pelo menos umas 5, 6 definições diferentes de burocracia, né? Então, por isso que, na verdade, apesar da gente não querer focar muito hoje aqui na definição, é importante a gente ter uma definição a qual a gente vai entender de modo comum, né? Porque muitos de vocês, eu tenho certeza que têm já uma pré-concepção do que é burocracia, né? Então, claro que quando a gente fala em burocracia, a gente tem que falar sobre o pai da ideia, que todo mundo sabe que é o Max Weber, né? Que foi um sociólogo, né? Então, tudo que deriva de burocracia, a gente tem que beber na fonte e vai vir da fonte do Weber, né? Então, o que a gente tem como definição apresentada pelo Weber, né? Como o Weber era sociólogo, ele estava preocupado em explicar a sociedade, né? E é claro que dentro da sociedade você tem organizações, né, formais e informais, mas o objeto, a ideia dele, basicamente, era descrever uma doutrina de funcionamento da sociedade, né? Então, é importante a gente falar isso, porque quando a gente pergunta o que é burocracia, as pessoas falam, é lá o formulário que eu tenho que responder quando eu tenho que, né, fazer um processo. A burocracia são os passos que eu tenho num site para poder entrar e fazer um pedido. Então, na verdade, as pessoas têm essa visão de burocracia que não é errada, porém bastante incompleta, né? Acho que burocracia basicamente são passos para você cumprir um processo, atividades necessárias para atingir um objetivo. E isso, como eu disse, é verdade. Isso faz parte da definição do conceito, mas por si só não consegue exprimir o que o conceito de fato é, né? Porque, na verdade, a burocracia é uma doutrina. O que é uma doutrina? A doutrina é um conjunto de ideias, né? Não é uma única ideia sobre um processo, uma única ferramenta para fazer alguma coisa, um conjunto de passos para atingir um objetivo. Não é isso, né? Então, um exemplo mais popular que a gente pode ter de doutrina é a própria religião, né? Então, se vocês entrarem no dicionário e procurarem lá pela definição de doutrina, vocês vão ver que um dos sinônimos de doutrina, né, ou um tipo de doutrina, é religião, para que vocês consigam entender de fato. Então, é um conjunto de ideias que é ensinado por gerações, né, práticas tidas como verdades, né, e que são ensinadas e passadas ao longo do tempo em formato de comportamentos, de ideias e assim por diante. Então, burocracia era uma doutrina que o Weber propôs para explicar o funcionamento de uma sociedade, né? E aí, na cabeça do Weber, seria uma sociedade baseada nessas características, né? Então, a doutrina burocrática é uma doutrina que prescreve o funcionamento da sociedade com base na racionalidade, na hierarquia, na impessoalidade, na normatização, né? Especialização, documentação e arquivo e assim por diante. Ou seja, é um comportamento, seja da sociedade, seja da empresa, né, que ali nos processos, né, você tem que ser, por exemplo, racional. Então, em um processo de compra de um equipamento, por exemplo,
você tem que ter o menor preço com a melhor qualidade. Então, isso é racionalidade no processo de compra, né? Então, é aí que mora a burocracia do processo de compra, entende? Não é no formulário que o cara vai preencher, porque o formulário ele faz parte, o formulário é uma consequência do que aquele gestor falou como aquele processo tem que ser. Ele não representa o conceito de racionalidade por si só, né? Então, a racionalidade, nesse caso do processo de compra, vai estar em escolher o melhor equipamento com o menor preço, ou seja, algo mais racional, né? A hierarquia, então tem chefe, tem quem obedece, né? Tem estagiário, tem analista, tem diretor, tem presidente, tem CEO, isso é hierarquia, né? Impessoalidade, né? Ou seja, quando você analisa e toma decisões, a decisão não pode ser baseada naquela pessoa, tem que ser baseada na função que ela ocupa, no que se espera daquela função, no que se espera da função e no que aquele profissional foi capaz de entregar. Então, uma tomada de decisão impessoal, né? É uma doutrina também baseada na normatização, né? Ou seja, peguem lá o manual de conduta, né? Um manual de ética, para quem já viu em empresa, né? Manual de ética da empresa, que é uma coisa bem interessante de se ter, né? O que é aquilo? É a normatização da empresa sobre como ela deseja que os funcionários se comportem eticamente. Então, aquilo faz parte de norma, aquilo também é burocracia, né? Especialização, ou seja, divisão do trabalho, né? Em toda empresa tem lá uma caixinha com várias outras caixinhas embaixo, né? Então, lá, a caixinha maior é o presidente, as outras caixinhas que vem embaixo são os diretores. O que é isso? É especialização. Cada um se especializa na sua área, né? Então, por exemplo, o organograma, que é muito usado no campo da administração, é algo que vem da ideia da burocracia, que vem baseado na prescrição de que a doutrina burocrática necessita de especialização, né? Portanto, cada um tem que ter a sua função ali dentro, né? E documentação e arquivo, tá? Então, ou seja, né, arquivo, processos, documentos, isso está registrado e assim por diante. Então, notem que por isso que a questão da burocracia é muito importante para nós, porque apesar de ser uma doutrina sociológica, é algo que a administração adotou como sendo basicamente um sinônimo de empresa, de organização, né? Pensem vocês que uma organização, pessoal, ela é, antes de qualquer coisa, uma organização é muito complexa, né? Por que eu não falo empresa, tá, pessoal? Eu não falo empresa porque empresa é sempre uma organização privada, tá? Isso é empresa, é uma organização privada. Eu prefiro usar sempre organização porque quando eu estou falando, eu estou dizendo que isso se aplica tanto a privadas quanto públicas, tá? Então, o que é uma organização, pessoal? Ela tem uma dimensão econômica, né? Ela pode ser entendida economicamente, ela pode ser entendida sob vários aspectos, né? Só que o que é, antes de qualquer coisa, uma organização? A organização é uma junção de pessoas em torno de um objetivo comum, ou de 2, ou de 3, ou de vários objetivos comuns. Então, a organização, ela é, antes de qualquer coisa, um fenômeno social. Todas elas. Pega lá o seu trabalho, pega o ministério que está aqui, pega a empresa de TI da esquina da sua casa. O que tem lá dentro da organização? O que é, de fato, o que movimenta ela? É a conjunção daquelas pessoas que estão ali, desde o dono até o mais baixo hierarquicamente dos funcionários, e todas essas pessoas estão trabalhando em função de um objetivo comum, que é dado pelo planejamento estratégico, pelas metas e tal. Então, se isso é verdade, se a organização é, antes de qualquer coisa, um fenômeno sociológico, né, ou social, pensem, como que a gente vai juntar pessoas sem ter isso aqui? Joga ali todo mundo dentro da empresa e quem que manda em quem? Sei lá, não tem hierarquia, né? Sei lá, se eu não for com a sua cara hoje, né, eu tiver meio de mau humor, eu chego aqui e te demito. Então eu não preciso ter impessoalidade, né? Como que a gente faz essa compra aqui dessa peça, desse computador? Sei lá, faz de qualquer jeito. Procura aí no Google, vê o menor preço e beleza. Então eu não tenho normatização. Eu não tenho normas para cumprir as tarefas. Percebe? Então, o fenômeno organizacional é impossível de existir sem a burocracia. Não é impossível de existir, é impossível de existir adequadamente, vamos dizer. Você poderia fazer isso tudo que eu estou falando, né? Jogar todo mundo lá numa empresa e dane-se o resto. Você poderia, então não é impossível de se ter.
porém aquilo não vai funcionar, né? Então, entendem a importância de se compreender o que é de fato burocracia? Então, nós, no campo da administração, não podemos ter a burocracia necessariamente como algo ruim. Por isso que eu falei que o objetivo da aula é desmistificar essa ideia. Burocracia é uma doutrina científica, trabalhada, com referências, já aplicada, largamente utilizada e que, se bem feita, com consciência, com responsabilidade e profissionalismo, ela só vai ajudar a empresa. Entendem? Tá? Então, essa é a primeira mensagem e questão que eu queria dizer aqui com vocês sobre burocracia. Então, com base nisso, a gente pode se perguntar, tem alguma organização sem burocracia? Não. Não existe organização sem burocracia, pessoal. Não tem, assim, a não ser que a gente fizesse uma mudança, passasse do capitalismo para um outro tipo de organização econômica e social. Se a gente vivesse, aí a gente poderia até estabelecer no campo das possibilidades que sim. Mas no atual cenário, é impossível você conseguir ter uma organização minimamente que vai sobreviver sem burocracia. Seja ela uma organização formal ou informal. Porque lembrem-se que também tem essa segmentação de organização, além de pública e privada, formal e informal, né? Então, o que é formal? Todas as empresas que têm CNPJ, né? Que a gente está vendo aí, são algumas organizações formais. Vamos adotar o CNPJ como um critério, tá? Mas é claro que a gente sabe que tem várias empresas aí sem CNPJ e funcionando como se tivesse, tá? E o que são as organizações informais? Por exemplo, nossa família. Nossa família é uma organização informal, ou seja, uma junção de pessoas que estão unidas por objetivos comuns. E ali na sua família não tem, por exemplo, quem vai pagar as contas? Não tem quem manda e quem obedece? Não tem horário para fazer as coisas? Não tem regra na sua casa? Não tem norma? Não tem hierarquia? Percebem? Então, por isso que o Weber, o que ele diz, se aplica à sociedade como um todo. Entenderam? Então, é possível você ter você estudar algo que não tem nada a ver com empresa sob o ponto de vista burocrático, porque ele é uma doutrina social, na verdade. Então, ela vai ser aplicada à sua família, que é uma organização informal, à sua relação com os amigos, à sua relação com a sua namorada e a todas as outras empresas formais também. Cada um de um jeito, cada um de uma forma. É claro que a sua família não é a mesma burocracia que tem na empresa, é óbvio, né? Mas ainda assim é burocracia. Então, o que a gente tem hoje em dia, pessoal, não é se tem alguma organização com burocracia ou não. Isso é impossível. O que a gente, então, conclui é que, na verdade, é uma questão de qual é o nível de burocracia que existe. Tá? Porque, sim, pode ser um nível de burocracia extremamente baixo, né? Mas ainda assim burocrático. E pode ser um nível extremamente burocrático, né? E ainda mais burocrático ainda, então. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam se atentar sobre burocracia, né? Eu digo isso, né? E aí depois eu vou ver, né, muitas propagandas. Eu já vi aqui que a Aline fez uma pergunta, né? Ou colocou uma colocação ali no chat, eu já vou comentar. Mas quando eu vejo lá aquelas propagandas, né, de recrutamento e seleção dessas grandes empresas e tal, né? E aí uma das coisas que fala lá é: venha trabalhar num lugar não burocrático, um lugar onde a burocracia de trabalho, né, ficou no passado. Então aqui nós te oferecemos uma mesa de ping-pong, uma rede para deitar depois do almoço, né? Um videogame para jogar, e aí você faz o seu horário. Percebam, moçada, como isso não vai ser burocracia. Porque até o jogo de ping-pong está ali para quê que vocês acham? É realmente para descansar vocês e, assim, investir na vida social de vocês? O ping-pong está ali para você passar alguns minutos de relaxamento e produzir ainda mais, né? Então, essas coisas que são alegadas como não burocracia são um discurso errado de se fazer, tá? É um discurso puramente, eu vou usar o termo no sentido pejorativo, tá? Mas não significa que marketing seja, mas é um termo puramente marqueteiro, né? Então, quando o Google vai lá e coloca para você uma sala de videogame para você jogar no seu intervalo de almoço,
é que é para você se fidelize ainda mais no Google, é que para você fale, nossa, como eu estou amarradão de trabalhar nessa empresa, e aí você a partir disso produz mais, né? E você a partir disso se sente mais feliz para entregar mais resultado, ou seja, aquilo faz parte da burocracia, tá? Então, se atentem que esse é o raciocínio que vai levar vocês a um entendimento mais completo desse conceito, dessa doutrina e de como que ela é operada dentro do mundo das organizações, tá? Porque a gente não consegue ter uma organização hoje sem burocracia, né? E essa coisa de fugir da burocracia, tá? Que fala, chega de burocracia, aqui não tem burocracia, já fiquem de orelha em pé, porque possivelmente esse cara está fazendo um marketing bem enganoso para você, né? Claro que por causa disso você não vai trabalhar na Google? Não, vá trabalhar na Google, né? Mas fique atento com a Google, porque até a Google pode te explorar, né? Até a Google pode errar. Então, essa é a primeira coisa. Deixa eu ver o que a Aline falou. Acredito que acontece que as características da burocracia aparecem em maior ou menor grau nas organizações. Exato. Então, o que a gente vê, né, em relação ao que a Aline falou? A gente tem muito essa visão, e é uma visão parcialmente, hoje é parcialmente correta, já foi totalmente correta, tá? De que serviço público geralmente é mais burocrático, né? Então, por exemplo, seria ali o ramo, o público, tal. Isso ainda em algumas questões sim, mas hoje já está muito melhor, tá, pessoal? Hoje já está assim, já dá para dar uma aliviada, tá, no setor público em relação a isso. Não, acho que não está resolvido, tá? A gente ainda tem bastante coisa a melhorar, tá bom? Mas assim, se vocês vivessem nos anos 90, nos anos 80, vocês iam ver que era tirar um RG, ir lá, colocar os 10 dedos na tinta, esperar sei lá quanto tempo para chegar, aí você tinha que ir lá no lugar, tinha que tirar uma foto. Hoje você vai na hora, ali na rodoviária, né? Ali no plano piloto, e você tira um RG em 10, 15 minutos, né? Um passaporte é a mesma coisa, tá? Então, assim, hoje o setor público já avançou bastante, tem que avançar muito mais, né? Principalmente em função do tamanho, né? O governo brasileiro é a maior empresa que existe no Brasil, a maior organização que tem, então é uma organização muito, muito pesada de ser administrada mesmo. Então, até você resolver os problemas de burocracia no setor público como um todo realmente vai tempo. Então, sim, né, a burocracia, por exemplo, depende do seu ramo de atividade. Um exemplo importante sobre isso que eu sempre cito e me lembrei agora é o seguinte, né? Imaginem vocês lá o setor de manutenção de turbina de avião, que tem aqui no aeroporto de Brasília, que é o que os mecânicos que checam lá o motor do avião que a gente vai voar, que a gente voa, né, todo dia. Imaginem se esse setor chega lá e aí o gestor fala, agora esse setor aqui vai ser um setor criativo, sem burocracia, né? E aí, você aperta essa rosca do jeito que você quiser, coloca esse óleo aqui de modo bem diferentão, né? Bem criativo, bota esse óleo um pouco para lá, em vez de total. Imaginem isso, né? Não tem como, tá? É impossível. Então, um setor de manutenção de turbina de avião tem que ser algo assim. Você vai parafusar esse parafuso aqui dando 8 voltas e meia. Esse óleo aqui você vai botar 2,7 ml, né? Esse apertador aqui você vai apertar com 3 PSI de pressão, né? Então tem que ser algo extremamente burocratizado, né? Por quê? Porque a tarefa demanda, né? Mesma coisa nos setores de segurança, né? Imaginem você lá, a polícia ou o batalhão do BOP, né? Hoje a gente vai sortear qual favela a gente vai entrar, né? Vamos tirar aqui no palitinho e vamos sem burocracia essa coisa aqui, né? Então não tem como. Os caras são extremamente metódicos, processuais, normatizados, hierarquizados, né? O comandante ali é o cara que dá o tom, né? Ele falou, você tem que obedecer. Se ele falar pula daqui e tal, você vai ter que pular daqui e assim por diante. Então, sim, essa pergunta, essa reflexão que a Aline trouxe é muito importante porque, sim, nível de burocracia também vai estar relacionado, por exemplo, ao seu ramo de atividade, né? E assim por diante. Bom, pessoal, o que a gente tem, então, que tomar cuidado com a burocracia? É como eu falei, é o nível de burocracia, entendem? Então, não é ter ou não ter burocracia, é o nível de burocracia. Isso que se discute. Essa, sim, é uma discussão do ponto de vista de gestão importante. Vocês vão ver como essa discussão é fundamental
lá nas aulas de imagem das organizações, quando a gente for discutir a imagem de cérebro da organização, tá? Que fala, o Morgan fala, né? Ele fala, olha, tem organizações que se funcionassem como cérebro seriam muito mais eficientes. O que é como cérebro? É holográfica, né? Então, assim, a gente tem no nosso cérebro uma mesma função que pode ser feita por várias partes do cérebro. Então, às vezes, você perde a visão, mas uma outra parte do seu cérebro consegue compensar não com visão, mas com aguçamento de outros sentidos, de modo a permitir sua orientação. Então, ele diz que um dos modelos de negócio que a gente pode ter é ter uma organização que tem partes replicadas dentro dela mesma. Então, por exemplo, imaginem lá vocês, né, que a gente tem uma empresa e aí dentro de cada setor da empresa tem alguém que é responsável pelo treinamento daquela empresa, daquela área. Tá? Então, na área de compras tem alguém que cuida do treinamento, na área de marketing tem alguém que cuida do treinamento. Então, o que é isso? É alguém como se fosse de dentro do RH, como se o RH tivesse uma pessoa de treinamento dentro de cada área, mesmo aquela pessoa sendo da área de compras, não sendo do RH. Então, o que é isso? É redundância de partes. Por isso que é um funcionamento como se fosse cérebro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando o Morgan fala, olha, você pode tornar suas funções redundantes, ele diz, só que você não pode torná-las tão redundantes que as funções comecem a atrapalhar o funcionamento das outras funções. Então, isso seria o quê? O nível excessivo de burocracia. Então, é quando você, poxa vida, será que precisa de uma pessoa dentro de cada departamento? De repente, pode ser uma por nível. Não precisaria ser uma para cada departamento, entende? Então, quando a gente fala de burocracia no campo da gestão, não é ter ou não ter. É discutir qual é o nível adequado de burocracia que eu espero como gestor, como administrador. Né? Então, para essa função é melhor ter uma burocracia desse nível. Né? Para aquela função é melhor ter uma burocracia mais assim. Não, para a turbina de avião tem que ser muito burocrático. Para o exército, para a polícia também. Para uma empresa de marketing, talvez não. Né? O cara trabalha realmente aí sim com um processo criativo. Né? Então, chega lá um cliente e fala, olha, eu quero uma marca que seja redonda e que expresse vida para os meus clientes. Pronto, é só isso que você tem de informação. Né? Todo aquele produto vai ser fruto exclusivamente da criatividade do arte finalista. Né? Então, ali é ruim a gente usar burocracia muito alta. A gente tem que dar uma liberdade para o cara conseguir criar, entende? Então, por isso que eu disse que a gente tem que passar por esse processo de desmistificação. Tá? Nós, enquanto gestores, administradores, não podemos fazer ou aceitar críticas à burocracia feitas desse modo. Isso é muito burocrático. Você está sendo burocrático. Né? Não, falo, não, tá, eu posso estar sendo burocrático, mas o que eu quero é ser burocrático no nível certo. Eu não vou deixar de ser burocrático, né? A gente tem que discutir aqui sobre se a burocracia está adequada em termos de nível ou não. Não se ela vai existir ou não, porque ela vai existir. Tá? Então, por isso que a burocracia ficou com essa visão muito negativa na cabeça das pessoas, porque nós estamos acostumados com um nível de burocratização muito alto. Né? E aí o que acontece quando a gente tem um nível de burocracia muito alto? Né? A gente tem especificamente vários problemas, né? Desde problemas de saúde das pessoas, né? Então, depois a gente vai falar lá na frente sobre alguns experimentos que o Taylor fez, né? Mas por que lá o Tempos e Movimentos pegou muito mal para o Taylor? Muita gente não sabe, né? Mas desde a época, acho que isso foi em 1917, o Taylor depois se tornou engenheiro, né? E já na época do próprio Taylor, depois de 3 anos de adoção dos tempos e movimentos nas fábricas, os relógios foram proibidos pelo Conselho de Engenharia. Né? Então, o Conselho de Engenharia chamou o Taylor, podem procurar essa história na internet, né? Para ele explicar, e eles viram que realmente estava sendo um procedimento, apesar de trazer bastante desempenho para a empresa, os trabalhadores estavam simplesmente adoecendo. Né? Muitos com LER no pulso, outros com nível de estresse muito alto, taxas de suicídio, taxas de erro de trabalho, né? Porque o cara começava a trabalhar muito cansado. Tá? Então, muita gente não sabe, mas os relógios foram lá, tempos e movimentos, proibidos logo no começo, depois caiu a proibição, né? Mas já era um método bastante questionável desde aquela época. Né? Então, qual que era um dos problemas do tempos e movimentos? Né? Que era, pessoal,
eu sempre estimulo vocês a procurarem essas histórias de Taylor, porque quando a gente fala, fica muito no campo abstrato, e quando a gente vê que aquilo era real mesmo, a gente muda de compreensão. Procurem saber, vejam vídeos, tá? É um pouco esquisito a gente falar hoje, mas assim, acreditem. Tinha alguém lá apertando um parafuso e uma pessoa com um relógio do lado marcando o tempo dela. Era isso que tinha. Tá? Quando a gente fala tempos e movimentos, não era uma ideia tal, foi implementada, foi feita. Então imagine você lá trabalhando, né, e um cara assim, não, tá bom, para, começa. Né? Então, o que era o problema principal? Era o excesso de burocracia. As pessoas simplesmente não conseguiam funcionar naqueles ritmos, né, de pausa, de tempo, de trabalho, de entrega. Né? Então, por isso que essa burocracia excessiva ela é tida como negativa. Né? Porque ela em alto grau, quando ela é muito alta, desnecessária, ela só traz problemas. Né? Isso é o que a gente chama de diferença entre prescrito e real. Né? O que é o prescrito? O prescrito é o que o Taylor pensou lá quando ele propôs o método. Leiam, tá? O livro Princípios da Administração Científica, pessoal. Eu tenho esse livro, tá? É um livro fininho, vocês leem em uma única sentada. É o livro mais famoso do Taylor, não é o único, tá? Mas lá vocês vão encontrar um capítulo que é assim, sobre a vadiagem do trabalhador. O Taylor partia do princípio de que o trabalhador médio era vadio. Né? É claro que naquela época a gente tinha uma diferença semântica bastante importante. Hoje, vadio é um termo bem pejorativo, né? Você não chama ninguém de vadio na convivência normal, mas naquele tempo era tipo o português antigo, tá? Era um termo aceitável pelas pessoas. Né? E ele tem um capítulo no livro de Princípios de Administração Científica onde ele vai explicar o que é um trabalhador vadio. Né? E aí ele pensou isso tudo porque ele partia do princípio de que o trabalhador era vadio, ele não conseguia fazer as coisas se ele não fosse orientado, se não tivesse uma prescrição bem clara sobre o como, onde, como fazer, por quem, por quê e assim por diante. Tá? Isso era o prescrito. Era quando o Taylor ia lá e falava, o trabalhador é vadio, então aqui tem que ter um cara que cronometra o tempo e tal. E o que é o real? O real é quando ia para a prática a coisa. Né? E o que a gente via lá? Que existia uma enorme diferença entre aquilo que estava burocratizado, prescrito, né? Então formalizado dentro de uma doutrina burocrática e aquilo que de fato acontecia. Né? Chegou lá na prática e falou, não, beleza, isso aqui até para a empresa é excelente, né? Mas daqui a pouco a empresa simplesmente não vai ter trabalhador para trabalhar, porque vai estar todo mundo doente, e aí? Tá? Então essa é a principal consequência da burocratização, da burocracia excessiva, do excesso de regras, do excesso de passos, do excesso de hierarquia, né? Do excesso de normatização, do excesso de arquivo. Então tem que ser tudo sempre ideal, em um nível ideal. Tá? Só para o que você precisa. É por isso que, e esse é um avanço, né? Eu acho que no que vocês já viram, é por isso que hoje é muito mais correto do ponto de vista do conhecimento em administração, a gente chamar a burocracia de adocracia. Tá? Então, o que é burocracia? Né? Voltando à etiologia da palavra, é a administração do escritório. Bureau, do francês, escritório, cracia, gestão. Tá? Então, burocracia é a administração do escritório. O que é a adocracia? Adoc é uma palavra em latim que tem vários significados, tá? Mas aqui a gente vai adotar como significado de não sistemático, tá? Ou seja, não burocrático, vamos dizer. Então, hoje o que se fala em termos de burocracia, o termo mais adotado, a base burocrática mais moderna de gestão das organizações, não fala mais em burocracia, fala em adocracia. Ou seja, continua sendo uma gestão, que é a questão da cracia, porém ad hoc, né? Ou seja, menos sistemática, trazendo a ideia para o gestor de que a burocracia tem que ser só a necessária, nem mais nem menos. Né? Então, é a burocracia que trabalha para a empresa e não a empresa que trabalha para sustentar a burocracia. Né? Então, se vocês verem muito hoje do custo do Estado brasileiro, por exemplo, do gasto público normal, recorrente mesmo,
muito do gasto público vem para sustentar uma burocracia do Estado, né? Então, por exemplo, quantidade enorme de servidores, né? Muita gente ainda em local não adequado, né? Então, nesse sentido, vejam que nesse caso é o Estado que passa a trabalhar para sustentar a burocracia, tá? Quando a gente fala em adocracia, é o contrário. É a burocracia que trabalha para o bom funcionamento da empresa, né? Ou da organização e assim por diante. Essa é uma ideia de burocracia muito focada no modelo ecológico, né? E aí a gente vai ver o modelo do Baum, né? Que é a abordagem ecológica de organização, ou seja, a organização é um sistema vivo que não pode ser engessado, ele dialoga com o externo, né? Então, portanto, ela não pode ser burocratizada, ela tem que ser adocratizada. Tá? Então, hoje, em burocracia, a gente fala muito mais de adocracia do que de burocracia propriamente dito. Aqui um quadro comparativo, né, só para vocês entenderem bem a diferença entre as duas coisas, né, em relação à estrutura, né, lá o organograma, na burocracia é uma estrutura bem rígida, o trabalho bem dividido, né. Eu vou depois trazer aqui para vocês um organograma real do STF, tá? Lá não sei em qual aula, mas vocês vão ver como o organograma do Supremo Tribunal Federal é gigantesco, gigantesco. Vocês não têm ideia quantas caixinhas tem ali. Ou seja, o que é aquilo? É um trabalho extremamente dividido. Tá? Um trabalho que tem muita gente, né? Então, cada pecinha ali dentro da empresa é como se fosse movimentada para cada uma das pessoas. O que o trabalho dividido no extremo gera? Um organograma muito grande. Você tem que ter muitas caixinhas, várias pessoas, e vai desdobrando cada uma das caixinhas e assim por diante, né? Na adocracia, a gente traz a ideia da estrutura flexível, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar em organograma matricial, né? Mas o que é organograma matricial? É aquele que é muito usado em empresas de consultoria. Por exemplo, até onde eu me lembro, a D&M, que é a empresa júnior aqui do curso, né? Usa um organograma matricial, porque ela é fundada em assessoria, em projetos. O que é organograma matricial? É aquele organograma em parte normal, como que todo mundo conhece, caixinhas e caixinhas embaixo de caixinhas, só que é um organograma que também contempla estruturas temporárias. O que é a estrutura temporária ali dentro? É um projeto que aparece. Então, por exemplo, apareceu um projeto que a D&M contratou. Aquele microprojeto vai ter um diretor, um estagiário, um analista, alguém de marketing, alguém. Então é como se criasse uma mini estrutura da empresa ali dentro só para tocar aquele projeto, né? Então uma nova caixinha dentro do organograma e uma vez finalizado aquele projeto, aquela caixinha some, né? Então por isso que a gente chama de estrutura temporária, estrutura flexível. Essa estrutura matricial, ela se apoia fortemente no conceito de adocracia, né? Ou seja, uma burocracia flexível. Tá? Então, estrutura em adocrática é mais flexível. Na burocracia, o poder é centralizado, né? Ou seja, a gente tem pouca delegação, eu não passo muitas tarefas para os meus subordinados, eu faço todas elas, eu centralizo. Na adocracia já existe delegação, né? Então, eu sou chefe, mas eu divido as minhas tarefas com a minha equipe, né? Eu divido responsabilidades, assim por diante. Na burocracia, como o trabalho é muito bem definido e dividido, geralmente os cargos são ocupados por especialistas. Vocês podem ver, esse é um paradigma muito forte nesses tipos de empresa que a gente tem falado, né? Empresa de segurança, empresa de manutenção, né? Exército, polícia, as Forças Armadas, própria empresa privada de segurança de valores. Essas empresas que são muito burocráticas, elas precisam contratar especialistas. Vai contratar um guarda lá para um carro forte, né? Sei lá, você vai contratar um cara formado, né, em educação física só porque ele tem um bom físico, ele consegue correr na hora do vamos ver, né? Não, esse cara não pode ter essa formação, ele tem que ser um cara mais especializado. Então, além de ser um cara de educação física, tem que ter uma formação em segurança, tem que saber atirar, tem que ter, então, um cara especialista, né? Porque a função burocrática exige. Na adocracia, os cargos geralmente são mais generalistas. Então, quando vocês verem empresas aí que falam, não importa a sua formação, né? Qualquer formação pode ser. O que ela está interessada? Ela está interessada em pessoas generalistas, né? Não interessa. Como é, por exemplo, a Ambev, né? A Ambev é assim, ela dá. Eu chamo sempre alguém da Ambev para dar palestra em TCA para mim, né?
E em vários cargos que ela contrata, não todos, mas vários cargos elas não exigem formação. Só grau nível superior. Pode ser formado em letras, biologia, medicina, administração. Entra aqui que a gente vai formar esse cara. Né? Então, isso é típico de gestões adocráticas. Tá? Na burocracia, a interação é vertical na estrutura, né? Ou seja, o que é interação vertical? É nesse sentido aqui, tá? De cima para baixo. Ou seja, a interação principal é sua mais com os seus chefes ou seus subordinados. Você não tem muita interação para tomar decisão de modo horizontal, que é adocrático. O que é horizontal? Você se interagir com os seus pares. Horizontal é direita para esquerda. Então, imagine um organograma, né? É você dialogar com as mesmas caixinhas que estão no seu nível. Tá? Vertical é dialogar com caixinhas que estão em outros níveis. A gente vê, por exemplo, o Banco do Brasil, para quem já foi, né? Você chega lá para o cara que te atende, fala, aumenta aqui o meu limite do cartão. Ele faz um pedido na máquina e aí ele passa para o colega aprovar. Né? Eu não sei se vocês já repararam isso. É um cara igual ele, é um analista que está ali do lado dele, né? Sei lá, quem está te atendendo é o João. Aí o João vai lá, pede aqui o aumento do seu limite, ele fala, Roberta, pedi aí um aumento do limite, aprova para mim. Então, quem aprova o pedido de limite do cara é um analista igual ele, não é o gestor da agência. Ele não precisa consultar o gerente da agência para aumentar o seu limite. Então, isso é uma interação de analista para analista. Ou seja, estão vendo como é uma interação muito menos burocrática? Né? Eu estou aqui do lado, eu não preciso acessar o chefe, que é um cara desocupado. Tal. Não, eu tenho uma interação adocrática, o cara aqui do lado, mais rápido e tal. Né? Na burocracia é só, geralmente, chefes e subordinados consigo mesmo. Né? Na burocracia, ênfase mais características individuais, na adocracia, mais ênfase nas características coletivas. Né? Bom, isso é o que eu queria dizer sobre burocracia, tá, pessoal? Então, como eu falei, algumas ideias bem específicas, né, para abrir um pouco mais, desmistificar esse tema na cabeça de vocês, né? E saber que realmente é uma questão muito necessária para nós, como administradores. Nós temos que saber fazer burocracia. Tá? Vocês daqui para frente, vocês quando forem lá gestores, fizerem concurso ou abrirem suas empresas, vocês vão ser burócratas no sentido de que vão ser vocês que vão definir a burocracia da coisa. Né? E não no sentido de que vão ser burócratas exagerados, mas vocês vão estar em contato e vão produzir, vão se utilizar de burocracia no mundo real de vocês. Tá? Então, não tenham isso como algo negativo, pelo contrário, é algo que pode ajudar, uma doutrina importante, um conceito, uma prática bastante importante, que só precisa ser utilizado de modo adequado. Né? E é para isso que vocês têm que ter informação e competência para isso. Tá? Eu queria abordar agora o conceito de troca. Né? E que, como eu falei para vocês na entrada, por que a gente vai falar de troca? Eu tenho certeza que vocês não vão ver isso em outra disciplina, né? Isso praticamente não é abordado, mas eu queria tratar ele aqui porque ele realmente é muito basilar, né? Não é nem pela definição também, é um conceito bastante simplificado, tá? Que a gente não tem muita dificuldade de entender o que ele de fato é, mas se a gente começa a refletir sobre as consequências dele, aí sim a gente começa a ver como ele, apesar de simples, é muito importante, né? Então, troca é, como vocês devem saber, né? Trocar, converter, mudar de situação, né? Vender algo e comprar outra. Então, troca, basicamente, se vocês vão lá no dicionário, são essas definições que a gente tem. Tá? Por que o conceito de troca ele é muito importante, pessoal? Porque é por meio dessa compreensão de que a organização executa trocas o tempo todo que foi possível o desenvolvimento de práticas, de conceitos, de abordagens de gestão que são muito importantes no dia de hoje. Né? Então, imaginem vocês lá, vivendo lá em 1915, né, numa fábrica do Ford, e que tinha o Taylor como gestor. Né? Então, imaginem essa fábrica. Que legal que devia ser trabalhar lá na época, com certeza. Né? Se a gente voltasse no tempo, eu acho que a gente ia ter um pouco de dificuldade. Mas eles não queriam saber de troca, pessoal. A empresa não era baseada no conceito de troca. Só para vocês terem uma ideia, a maior fábrica que o Ford tinha,
que eu não sei se era na Louisiana ou alguma coisa assim, se ela não recebesse nada de estoque, se ela parasse de comprar as peças de estoque, enfim, vamos dizer que fosse cortado o cordão umbilical da empresa com todos os seus fornecedores. Ela ainda assim poderia continuar operando normalmente por quase 3 anos. Tamanho era o estoque das empresas do Ford. Isso eu estou falando da maior fábrica. Tá? Então, assim, esse cara não enxergava nenhuma troca com o ambiente. Né? Nada. Para ele trocar não era nenhuma possibilidade. Né? Tanto que existe muito aquela frase, existe muito não, é citada muito aquela frase famosa do Ford, né? Sobre a cor dos carros que a Ford produzia na época, e que ele dizia assim, né? As minhas fábricas podem produzir carros de qualquer cor, desde que sejam pretos. Né? Então, esse cara não tinha nenhuma visão de gestão de troca. Para ele, por exemplo, a necessidade de cor do ambiente, do cliente era zero. Né? Ele não precisava vender carro com outra cor que não fosse preto. Por quê? Porque o carro, naquele momento, muitas pessoas falam até enganadamente, né? Que foi o Ford o inventor do carro, e não é verdade. O carro já vem, né, de várias décadas antes, o carro mais rudimentar, mas é fato que aquilo que o Ford fez é algo que até então não existia, daquele jeito, né? Aquele carro, o Ford T, por exemplo, pessoal, era algo de péssima qualidade, péssima qualidade. Então, por quê? Porque naquele momento, aquelas organizações não tinham interesse nenhum em trocar com o ambiente. O cara podia produzir qualquer produto, de qualquer cor, praticamente de qualquer jeito, que seria vendido, né? Que ia ser vendido. E ele tinha tanta certeza disso que ele tinha um estoque para quase 3 anos. Né? Então, vejam como a gente raciocinar a partir do conceito de troca faz uma diferença fundamental. E hoje é óbvio, não tem como a gente imaginar uma organização que não esteja inserida em um ambiente de troca. Não tem. É impossível. É impossível. Né? Peguem lá, por exemplo, o conceito, né, de custos de transação, que é um conceito muito famoso, principalmente na área de finanças. Né? O que ele diz? Ele vai falar, olha, toda e qualquer transação que a organização estabelecer vai ter embutido nela um custo. Todas, 100%. Então, por exemplo, eu peguei, meu Deus do céu, eu estou vendendo adoidado, minhas vendas aumentaram 150% no mês, né? De um mês para o outro. Nossa, que ótimo, isso é só bom. Não. Você está, ao mesmo tempo em que você está aumentando a sua venda em 150%, você está aumentando o seu consumo de matéria-prima em 150%, você está aumentando o custo de produção, de logística em 150%. Não na mesma proporção, tá? Vou falar sempre 150% para ficar pedagógico aqui, tá? Em 150%, né? Você está tendo que aumentar o seu quantitativo de vendedores para dar conta dessa venda, percebem? Então, é só a partir do conceito de troca que o administrador ganhou essa consciência de que, por melhor que seja a troca que eu estabeleça, eu sempre vou ter um custo. Sempre. Sempre vou ter um custo. Nada na minha empresa, na minha organização, vai ser sempre 100% ganho. Nada. É claro que você pode, a partir de métodos de gestão, de ações administrativas, desequilibrar a balança. Então, olha, eu ganhei 95%. Então, você pode até chegar muito perto do 100%, mas sempre vai ter uma perda. Sempre vai ter uma interação com o ambiente. Sempre vai existir uma troca em toda e qualquer transação que a organização fizer. Tá? Então, essa ideia foi o que permitiu o desenvolvimento do que a gente chama de modelo ambiental, né? Que é basicamente, pessoal, a base de todo e qualquer modelo de gestão que vocês vão encontrar em toda e qualquer empresa. Tá? Grande, pequena e assim por diante. As grandes principalmente. Tá? Então, vocês podem ter certeza lá, dentro de um Google da vida, dentro de uma IBM da vida, de uma Microsoft da vida, de uma Dell, né, dessas gigantescas empresas, tem alguém lá dentro da empresa
monitorando todas as trocas e as transações e os custos dessas transações para as empresas, né? Por quê? Porque elas são organismos vivos, né? Então, entendem? Por isso que a gente não tem como hoje exercer a função de administrador sem contemplar a ideia de troca, tá? Então, puxa, se você começar a pensar assim, nossa, eu só estou ganhando nessa transação, comece a ficar desconfiado desse seu próprio pensamento, tá? Puxa vida, eu não estou conseguindo enxergar perda, tem algo errado aí, tá? No campo da gestão, tá? Aqui eu já nem estou falando de família, nada, estou falando no campo da empresa. Vamos usar aqui a empresa para ficar, né, bem claro para vocês. Então, se você começar a perceber isso, algo está errado, né? Então, isso aqui é só uma ilustração que eu trouxe, né, para mostrar esse ciclo, né, que a gente tem as trocas das empresas acontecendo em um ambiente chamado mercado, né, seja público ou privado, e as empresas vão se retroalimentando, né? O que é insumo de outra, o que é insumo, matéria-prima de uma, vira produto para outra, né? Então, vejam, né, para a empresa C, o milho é o resultado final dela, né? Ela só vai até aqui. Para a empresa A, o milho é um input do sistema, né? Ela pega o milho, ela começa o trabalho com o milho. A gente vê muito isso se a gente pega mesmo as cadeias de produção, né, que tem ali o agronegócio, né? Se vocês veem aqui o agronegócio, como que funciona, todos os produtos, né? A fazenda só colhe o milho, né? O milho bruto. Aí esse milho, que é o resultado que a fazenda entrega, vai ser o input da fábrica que moe aquele milho, né? E aí naquela fábrica vai entrar o milho, que é o resultado da fazenda, mas é o input da fábrica, e vai sair óleo da fábrica, né? E aí esse óleo, que é o resultado da fábrica, é o que ela pode entregar de máximo de produto final. Isso vai ser a entrada lá da empresa que refina aquele óleo, né? Então, que transforma em óleo de soja, em óleo para as prateleiras e assim por diante. Tudo isso, moçada, para tudo isso que eu estou falando, só o conceito de troca consegue explicar. Entendem? E toda essa complexidade do conceito. Tá? Então, isso tudo vocês podem encontrar por outros nomes, modelo ambiental, sistemas e tal, mas por detrás deles sempre vai ter a ideia de troca. Tá? E daí, né? O que isso tem a ver com tudo que eu estou falando? Né? Então, a gente começa a perceber que o quê? Troca e burocracia são algo, e organização, são questões que não podem andar dissociadas, pessoal. Tá? Por quê? Porque a troca é o processo produtivo da empresa. E a burocracia é a norma que vai falar como essa troca vai ocorrer, entendem? Então, vejam, o que é a troca? É eu pegar na minha organização, ligar para outra organização e falar, você tem uma turbina de hidrelétrica? Aí outra organização que vende lá, né, General Electric, e isso é verdade, General Electric vende turbina de hidrelétrica, né? E a General Electric fala, não, eu tenho. Então tá, me vende, né? Eu vou comprar e você vai me vender. Então está estabelecida a troca. A burocracia entra e fala aí, tá, essa troca vai acontecer sobre quais bases? Por exemplo, qual é o preço da turbina? Então, o preço da turbina é a burocracia que a General Electric está colocando ali naquele processo de venda, né? Há quanto tempo a General Electric vai demorar para entregar essa turbina? Então, essa é a burocracia dentro da troca que a General Electric está falando. Olha, ela precisa sair de um navio aqui da Suécia, chegar no Porto de Santos, entrar num caminhão. Então, são 45 dias para você. Então, troca é o processo, é o fenômeno. Burocracia é a norma sobre a qual esse fenômeno vai funcionar, acontecer e assim por diante, entenderam? Então, troca e burocracia são faces de uma mesma moeda. O que é a moeda? É a empresa. Então, a empresa é a moeda e ela tem duas faces que se ligam. Troca e burocracia. Sem essas duas questões, sem esses dois conceitos articulados, nenhuma empresa consegue sobreviver, entende? Então, por isso que a gente precisa, como eu disse, como administrador, dominar esse campo teórico do que é burocracia, do que é troca, como eles se articulam, né? E assim por diante. Tá bom? Bom, é isso, né? A última coisa importante falar aqui, isso sim é verdade, né? Então, a troca, como eu falei, né? A troca é uma condição necessária para o contexto econômico que a gente vive, né? Que é o capitalismo.
Então, a gente não teria necessidade de troca se, por exemplo, a gente vivesse em outros contextos, né? Imagina a gente viver numa sociedade socialista, né? Onde ninguém vende nada para ninguém, né? Então, as pessoas continuam trocando, só que ainda sem um valor embutido, que seria ali o dinheiro e assim por diante, tá? Então, troca, e depois eu vou retomar essa questão do capitalismo com vocês, né? A nossa área ela é extremamente dependente das ideias do capitalismo, tá? Atualmente. E uma das questões é a troca. Depois, lá, quando a gente for falar de modelos de teoria organizacional, eu vou contar um pouco para vocês a história de como que surgiu a ideia de organização, né, vista como empresa. Né, e aí vocês vão ver como a noção de capitalismo é fundamental para a gente entender isso tudo. Tá? Então, a troca também só é algo que vai funcionar dentro desse sistema, porque ele determina a necessidade de troca. Tá bom? Bom, pessoal, da minha apresentação hoje é isso, né? Então a gente passa aqui para a parte final da aula, para as questões de vocês, tá? Já vou parar aqui de compartilhar, né? E passo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, já tem o chat, né? A Aline mandou: a forma de estruturar os normativos foi influenciada pelas características preconizadas pela burocracia, ou a burocracia que buscou algumas coisas dos normativos em sua teorização, ou não há nenhuma separação. Por exemplo, a existência do princípio da impessoalidade em ambos. Então, quando você fala estruturar as leis, então as leis, depende de qual lei, né? Se você estiver falando de leis que vêm de antes da proposta do Weber, eu não tenho dúvida de que foi baseada, tá? Só que assim, é difícil a gente comparar, é claro que a lei pode ser um tipo de burocracia, tá? Mas é difícil a gente comparar essas duas coisas, porque a burocracia, apesar de ser uma norma, ela não tem força de lei, tá? Principalmente fora da empresa, tá bom? Então, assim, claro, dentro ali dos muros da empresa, a gente pode falar que aquelas normas podem até ter uma força de lei, tá? Mas conceitualmente é importante diferenciar as duas coisas. Burocracia, tá, é uma doutrina, então dentro de doutrinas a gente pode ter várias outras, tá, e que não tem força de lei. Lei, como a própria palavra diz, é uma só, tá? É lei e acabou. Então, eu acredito que sim, elas podem ter interagido, tá, Aline, em termos de propostas, mas eu diferenciaria uma coisa da outra. Tá? Eu não veria uma relação tão clara assim de leis para se falar em burocracia, né? Por exemplo, não tem nenhuma lei, pelo menos que eu desconheça da época, né, que proíbe, né, algum cidadão de tratar alguém de modo pessoal, né? Ou seja, pessoal. Então a burocracia tem que ser impessoal, entende? Então eu acho que a ideia do Weber não foi fazer algo em formato ou com força de lei, tá? O Gabriel pergunta aqui: professor, voltando no assunto passado, na sua opinião, o serviço público do Brasil ainda está no modelo da burocracia clássica? O setor público, Gabriel, no Brasil, tá, é algo que tem mais de 100 mil funcionários. Tá? Se você pega federal, municipal e estadual, isso aumenta ainda mais. Tá? Eu estou falando só do governo federal. Então, assim, imaginem o tamanho dessa estrutura. Tá? Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu acredito que tem partes do setor público, tá, que ainda estão no modelo lá da burocracia clássica. Tá? Eu acredito que sim. Se você for nesses organismos, nessas instituições, né? Se você pega, por exemplo, eu sei que não é um ente do governo, tá? Mas é um ente privado que sim, é verdade. Na verdade, agora os cartórios se tornaram públicos, né? Na verdade, agora eles são públicos, sim. Antes, os cartórios eram todos privados, né? Então, agora eu posso falar de modo mais tranquilo. Os cartórios se tornaram públicos, né? Se você vai ver os trabalhos dos cartórios hoje, eles já estão bem mais avançados, bem mais desburocratizados, mas assim, cara, tem coisa em cartório que só você indo lá, colocando sua assinatura na caneta e, sei lá, tirando sua foto, entendeu? Então, vão ter setores que vão estar funcionando mais em função do seu core business de modo mais burocrático. Mas eu vejo bastante avanço, tá? No caso do setor público, eu vejo mais avanço do que de retrocesso. Tá? Eu vejo que tem sido
vamos dizer assim, uma história recente de avanço. Se vocês não sabem, né, possivelmente vocês não devem saber, alguns aqui não deviam nem ser nascidos, na década de 90, o Fernando Henrique, no primeiro mandato dele, o Brasil era tão burocrático na década de 80, na transição de 80 para 90, que aqui foi criado um termo chamado burocratização, que era burocracia burra, né? E a ponto de que quando o Fernando Henrique assumiu, o Fernando Henrique vem ele assumiu o governo depois do Itamar Franco, né, que foi eleito junto com o Collor, que foi empichado, assumiu o Itamar e aí o Fernando Henrique foi eleito. A burocracia era tanta no Brasil que o Fernando Henrique criou o Ministério da Desburocratização, né? Então, se vocês procurarem na história moderna do Brasil, vocês vão ver que o Brasil já teve um ministério só para cuidar da desburocratização do setor público, tá? Então, foi um trabalho de base que foi feito, importante, e hoje o setor público vive um paradigma que a gente chama de gerencialismo, tá? Que é a importação de práticas do setor privado para o setor público. E isso tem ajudado muito a reduzir a burocracia. Tá? Então, eu vejo o setor público um pouco diverso. Tem partes realmente que a gente precisa avançar mais, né? Estão muito lá para trás, mas outras que não. Outras que a gente está indo muito bem, né? Professor, em relação a esses slides, você vai postar no Aprender 3? Já estão no Aprender 3, tá, Luana? Inclusive, esse slide aqui eu abri direto lá do Moodle mesmo, nem peguei do meu arquivo pessoal aqui. Tá? Esse slide que eu acabei de comentar aqui com vocês. É literalmente o mesmo que vocês têm lá em termos de arquivo. Aqui quem pergunta, fechou um pouco o nome, a Garcia, né? Está aparecendo, não estou vendo o primeiro nome, mas está só como Garcia. Professor, boa noite. As maiores empresas e empresários do mundo tentam cada vez mais diminuir suas burocracias. Qual a relação de burocracia e lucratividade? Excelente pergunta, né? É uma relação bastante íntima, tá? Porque é como eu falei, uma das capacidades negativas que a burocracia pode ter é literalmente engessar mesmo, atrapalhar o seu negócio, tá? Então, assim, isso significa deixar de vender, né? Significa deixar de aparecer para os clientes, né? Significa muitas vezes não aparecer do modo correto, né? E assim por diante. Então, uma das consequências que essa burocracia excessiva pode ter é, por exemplo, uma baixa de lucratividade, né? Então, a relação das duas coisas é total. O governo eletrônico é uma excelente iniciativa de desburocratização. Esse é exato, Roberto, né? Lá a lei de acesso à informação, né? Também, que a gente pode acessar muita informação que antes era sigilosa. Exato. O setor público, pessoal, está recheado de iniciativas, tá? O grande problema é que o setor público tem uma enorme dificuldade de se comunicar com as pessoas, tá? Então, muitas vezes não é que não está sendo feito, é que não chega, não aparece, né? Mas, como eu disse, sou crítico a várias questões do setor público, acho que tem muita coisa a melhorar, porém, vejo com bons olhos as iniciativas que são feitas, tá? Eu não achei lá, só estava o da aula 1 e depois pulou para 5, tá? Esse slide aqui, tá? É o slide que está com o título Aula 6, Mota, página 156, 165, tá? Isso aqui, pessoal, são slides que já estão indo para cá. Então, por exemplo, lá em 2011, essa aula era 6. Aqui, sei lá, acabou ficando a 4, né? Ou a 3, ou alguma coisa assim, tá bom? Então, esse slide aqui você vai encontrar lá. Sim, obrigado, professor. Tá bom, acho que você já achou, né? O que mais, pessoal? Mais alguma questão por hoje? Bom, pessoal, acho que não, né? Acho que foi mais uma aula interessante aqui. Eu espero, como eu disse, ter desmistificado com vocês várias questões relacionadas a esses temas, né? E ter um pouco contribuído para expandir a consciência de vocês sobre os assuntos, tá? Obrigado, Roberto, fico agradecido, né? E agradeço a todos, então, também aí pela participação, né? Pela atenção, tá? E desejo um bom fim de semana e a gente se encontra na terça-feira da semana que vem, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Boa Boa noite, professor.